Bem, nós vamos fazer nesse vídeo o método de Newton-Raphson para o cálculo de raízes de função utilizando a planilha eletrônica. O método de Newton-Raphson é um método de rápida aproximação, porque ele vai utilizar as derivadas para fazer a aproximação dos pontos, tá? Então ele é diferente dos métodos intervalares, bisseção, cordas, por exemplo, porque ele não vai trabalhar com intervalos. E aí nós vamos trabalhar apenas com uma escolha inicial, que pode ser feita de uma forma adequada, caso você queira, e a partir dessa escolha inicial nós vamos fazer o refinamento da solução usando o valor da função e a sua derivada pela fórmulazinha do método de Newton-Raphson. Aqui na planilha nós vamos continuar aqui nossas planilhas de raiz de função. A gente começou com a absceção, depois fez o método das cordas e agora nós vamos começar a planilha do método de Newton-Raphson. Vou nomear aqui planilha 03, terceiro método, RF de raiz de função e método de Newton-Raphson. Vou colocar apenas o MNR. Então, para a gente iniciar, a gente vai inserir os dados, assim como nós inserimos dados lá na absceção e nas cordas, mas nesse caso, a gente não vai ter os mesmos dados que na absceção e das cordas, porque a gente não depende de intervalo. A gente vai ter a tolerância do problema, né, o erro máximo que o problema vai permitir. A gente vai ter também, deixa eu corrigir aqui, C maiúsculo. Também vamos ter aqui o x inicial. Então, o valor do x inicial que nós vamos escolher. Para a tolerância, eu vou trabalhar aqui com 0,1. Para o x inicial, vou colocar 2. Depois a gente pode trocar esse valor do x inicial para testar novos valores. Vou trabalhar com o mesmo exemplo que foi trabalhado aqui na planilha, tá? Essa função aqui que está por último da absceção. X à terceira menos o cosseno de x, mais o ln de x mais 5 menos 20. E daí nós vamos começar os nossos cálculos, né, aqui na planilha. Eu vou deixar aqui também uma linha a mais, daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Um outro dado que a gente vai ter, que não é necessariamente um dado, mas vai ser um valor que nós vamos indicar aqui nos dados. Depois nós vamos começar a fazer os nossos índices, e aí começando no zero, o próximo vai ser igual ao anterior, que é o 0 mais 1, e você faz para quantas etapas você quiser, né? Você pode puxar aí para quantas etapas quiser, vou só botar aqui uma formatação rápida, e aí eu vou puxar aqui esse 1 para várias etapas, vou botar aí 500 etapas, passou um pouquinho, 511. E aí nós vamos começar a trabalhar o método. Esse método ele é bem rápido a aproximação dele, né? Nem precisaria de tantas etapas assim, só é bom deixar logo a planilha com muitas etapas, porque caso seja necessário, você já tem elas aí sem nenhum problema, tá? Vou agora fazer a coluna do meu x inicial, ou do meu x, né? Dos novos valores do x que vão ser calculados. Vou calcular o valor da f de x, vou botar aqui um f maiúsculo de x, e vou ter a derivada. Essa derivada, por enquanto, nessa planilha inicial, nós vamos deixar ela somente com a fórmula da derivada que nós vamos fazer. Além disso, a gente vai ter o erro e a verificação. Só dar uma formatada aqui rápida. Isso aqui não é extremamente importante, mas é bom para deixar bem organizado o que nós vamos estar fazendo aqui com a nossa planilha. Então a gente vai ter que, a partir do x, calcular a derivada pela fórmula da função que a gente vai fazer, depois calcular a derivada dela
e fazer o erro e a verificação. Lembrando que esses x vão ser os nossos resultados, que vão ser as possíveis soluções, e aí a solução vai depender sempre de onde a verificação for satisfeita. Né? Opa, só um segundo. Nossos resultados. Vou fazer primeiro um exemplo mais simples, tá? Com uma função um pouco mais fácil da gente fazer a derivação. E depois nós podemos trabalhar com outras funções, certo? Para fazer isso, eu vou usar aqui o meu x inicial, sempre pegando o x inicial lá dos dados. Lembrando que você vai apertar igual e clicar no valor do x inicial para ele trocar automaticamente quando você trocar os dados. Depois, a gente vai fazer o cálculo da nossa f de x. Essa f de x vai ser a fórmula da nossa função. Dependendo da função que você tiver, você vai ter diferentes valores aqui. Eu vou botar aqui a função x elevado à quinta menos 85. Uma função de fácil derivação, né? X elevado à quinta menos 85. Essa função, a derivada dela, né, vai ser a derivada do x à quinta, que é 5 vezes o x. E aí você clica no valor do x elevado à quarta, e a derivada do 85 é zero. Então, a gente vai ter aí a nossa derivada. Nesse caso, nós tivemos que fazer a fórmula da função e a fórmula da derivada, que sempre vai depender de quem é a função. Depois nós vamos fazer essa derivada de forma aproximada e aí vai facilitar na hora de fazer essa derivação, porque a gente não vai precisar estar inserindo essa fórmula, mas por enquanto vamos deixar assim. Vou colocar aqui na primeira etapa que não tem erro para ser feito, nem verificação, porque a gente está ainda na etapa inicial, né? A gente está apenas com o valor de x. Na próxima etapa é que a gente vai ter alguma coisa a ser feita. Porque aí agora a gente vai colocar o nosso novo x, que vai ser a fórmula do nosso método, x anterior menos a função dividido pela derivada. A gente vai inserir aqui o x anterior menos o valor da função anterior dividido pela derivada, também na linha anterior. Então, colocou aí a fórmula, clicando nas células respectivas de cada valor que você calculou, você vai ter o seu novo x. Com isso, você vai pegar a fórmula da função e da derivada, vai puxar aqui para essa linha de baixo, para ela refazer os cálculos. E aí agora você vai ter o erro, ABS, para fazer o módulo do x novo menos o x anterior. Feito o erro, você vai fazer a verificação. Você vai verificar se o erro ele é menor ou igual à nossa tolerância. Com a tolerância fixa, porque ela vai ser sempre esse mesmo valor. Se der certo, ponto e vírgula, aspas, satisfaz. Se não der certo, ponto e vírgula, aspas novamente, não satisfaz. Fecha aspas. Pronto, está feita a nossa verificação. Nesse caso ainda não satisfaz a nossa tolerância, daí nós vamos selecionar essa última linha, né? Você pode clicar na primeira célula aqui com o mouse no centro dela e arrastar para as outras, e com toda a linha selecionada você vai dar um clique duplo aqui nesse cantinho inferior direito da célula, da seleção que você fez, aqui nesse cantinho, ó, vai ter um quadrinho, você dá um clique duplo nele, porque aí a sua planilha faz todos os outros cálculos. Percebam que ela já satisfez aqui, ó, na terceira etapa. Mesmo que nós tivéssemos uma tolerância bem pequena, não ia demorar muito para a gente ter a nossa solução do nosso método, né, de Newton-Raphson. Então, ele é um método que converge bem rápido. Inclusive, se a gente notar, a nossa F, né, e o nosso erro, eles já estão zerados aqui na sétima etapa, porque já tem tantas casas decimais próximas que ele já faz uma boa aproximação. Então, em relação aos outros métodos,
esse método normalmente é um método que converge mais rápido. Pronto, então está feito a nossa planilha do método de Newton-Raphson. Mas, obviamente, nós vamos colocar aqui também a solução automática para ele puxar aqui para cima e a gente não ter que ficar procurando em qual coluna está o satisfaz. Então, da mesma forma que nós fizemos nos métodos intervalares, nós vamos usar o comando índice e o comando corresp para poder puxar essa solução. O índice vai pegar todos os resultados possíveis, ponto e vírgula. Aí você pegou a coluna B, né, que é a coluna dos resultados, nesse caso, os valores do X. Cliquei lá na coluna, ponto e vírgula, comando corresp, abre parênteses. O que você está buscando? A palavra satisfaz, no caso aqui que eu coloquei, entre aspas, ponto e vírgula, na coluna de verificação, que é a coluna F. Basta você clicar em cima dela, ou se preferir, você pode digitar F2.F, ele também vai fazer a coluna toda. Ponto e vírgula tipo 0, que é a primeira vez que a palavra satisfaz aparecer. Daí você dá um Enter e você vai ter a sua solução. Onde apareceu o satisfaz, o valor do X está sendo trazido aqui para a minha solução. Lembrando que no método da abscessão e no das cordas, a gente precisava pegar o próximo, e aí a gente fazia um mais corresp. No método de Newton-Raphson, como ele não depende de intervalo, a solução ela vai ser exatamente aquela em que o erro der certo, né? Em que o erro satisfizer a nossa tolerância. Então, não precisa acrescentar um no corresp nesse caso. E aí você vai ter a sua solução automática, né? À medida que você for alterando o seu problema, né, a tolerância, o X inicial, ele vai automaticamente aqui mostrando a sua nova solução de acordo com o que você precisar. Então aí você tem uma planilha bem básica do método de Newton-Raphson, que obviamente pode ser melhorada, para que você tenha mais automatizações e tenha menos trabalho na hora de realizar novos exemplos. Então, depois dessa planilha básica realizada, agora nós vamos fazer algumas melhorias nela. Que melhorias nós podemos fazer? Primeiramente, a gente pode inserir o cálculo da derivada de forma automática. Na planilha e na maioria dos softwares, você não vai ter um comando específico, né, para derivada. Mas você pode criar uma forma do cálculo da derivada ser feita por aproximação. Para fazer isso, a gente vai utilizar a ideia da definição da derivada. A derivada ela tem bastantes regras e essas muitas regras que a derivada tem, elas vão servir para diferentes tipos de funções em casos bem específicos. Então, por isso que é difícil a gente ter um comando específico para a derivada. Então, para que a gente possa fazer na nossa planilha ou em outro software a derivação, a gente pode fazer isso de forma aproximada. Usando essa definição da derivada, a gente vai ter o limite, quando h tende a zero, da variação da função sobre a variação do x, que aqui está sendo chamada de h. Como é que eu faço para calcular isso por aproximação? O limite ele é um processo infinito, onde esse h ele vai tender a zero, significa que é um h bem pequeno, bem próximo de zero. Então, se a gente retirar esse processo de infinito, né, do limite, utilizando um h bem próximo de zero, a gente vai conseguir fazer uma aproximação da nossa derivada. Então, a nossa derivada ela vai ser aproximadamente a variação da f, no f de x mais esse pequeno h que ele vai fazer, menos a f de x, sobre a variação dos valores de x. Se eu subtrair x mais h de x, eu vou ter só o h. Então, eu estou fazendo a variação da função sobre a variação do x, que é a ideia da derivada. Mas a ideia da derivada para um h bem próximo de zero. Então, para fazer isso, a gente vai criar aqui o nosso h. Só pintar aqui para destacar. E aí eu vou criar o meu h. O h é o que a gente chama de incremento da função.
É um pequeno valor que a gente acrescenta na função para que a gente possa calcular essa variação. E esse valor, quanto menor ele for, melhor vai ser para a nossa aproximação. Né? Melhor vai ser para a gente poder encontrar a nossa derivada de forma automática. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Então a gente vai ter aí o nosso H, que vai ser esse incremento. Para o valor de H, eu vou utilizar a tolerância, porque a tolerância já é um valor próximo de zero. Então, eu vou pegar exatamente o valor da tolerância. Só que eu vou aproximar ainda mais de zero isso. Eu vou botar a tolerância dividida por 1000. Para quê? Para que o incremento ele seja bem próximo de zero. A partir de uma tolerância dada, ele vai ser menos de 1% aí da tolerância, né? Vai ser 0,1% da tolerância, 1 milésimo dessa tolerância. Então, ele vai acabar se tornando um valor bem pequeno. Né? Para uma tolerância bem pequena, o seu H vai ser ainda menor. E quanto mais próximo de zero for, melhor. Só que, obviamente, também não pode ser tão próximo de zero assim, porque a planilha tem uma limitação de casas decimais. Você botar muito próximo de zero, talvez dê problema, porque vai começar a zerar. Então, a gente vai fazer esse incremento com a tolerância dividida por 1000. E você não vai mais mexer nele. Ele vai ser esse valor, e aí você vai deixar esse valor sem alterar. Eu vou mudar aqui a cor, só para ficar destacado. Não era bem isso que eu queria. Quero mudar a cor aqui. Então, para ficar bem destacado, o meu H aqui, e para eu não correr o risco depois de alterar ele, vou fazer essa mudança aí na cor. E aí eu vou agora fazer a minha derivada por aproximação. Para fazer a derivada por aproximação, a gente precisa da f do x, que nós já temos. E nós precisamos da f do x mais h e do h. O h nós já temos também, falta f do x mais h. Para manter a fórmula, eu vou copiar aqui a coluna onde está f do x e vou colar ela aqui depois da solução, para ele não pegar aí a coluna da solução. E vou colar. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui a f do x novamente, só que aqui na coluna C, ela está pegando o valor do lado, que é o x, que é 2. Aqui na coluna I, ela vai estar pegando o valor do lado, que é vazio. No caso aqui, ela entende o vazio como zero. Mas eu preciso fazer a f do x mais o h. Então, a gente vai pegar essa função e vai fazer ela aqui do lado, x mais h. Porque a partir do momento que eu tiver um valor aqui do x mais h, ela automaticamente vai fazer a minha f do x mais h. O x mais h não tem muito mistério, né? Ele vai ser igual o valor do x, que está na mesma linha, né? O x lá do comecinho. Não é o x aqui de cima, o x inicial, mas o x aqui da mesma linha, mais o valor do h que a gente colocou agora. Esse valor do h você vai fixar, apertar o botão F4 aí para colocar os cifrões. E aí você vai ter o seu x mais h. Percebam que ele já alterou o valor da função no x mais h, que é um pouquinho diferente da f do x, e é ele que vai ser utilizado para fazer a nossa derivada aproximada. Quando a gente der um clique duplo aqui no x mais h, ele vai fazer outros valores, né, da f do x mais h, e agora a gente vai fazer a nossa derivada por aproximação. Só para a gente ver que vai dar certo, eu vou criar aqui do lado derivada aproximada. Isso vocês não precisam criar, é só para a gente observar que dá certo. Já já a gente vai inserir ela aqui na coluna da derivada. Então, se eu fizer a fórmula lá da definição sem o processo de limite, a gente vai ter a f do x mais h, que está aqui, menos a f do x, que está aqui, tudo na mesma linha, dividido pelo valor do h. O valor do h é esse aqui de cima, fixo, né? Ou seja, aperto o F4 ou coloco os cifrões. Vejam que a minha derivada dá 80. O meu f, minha derivada aproximada, deu 80,000002.
Então, é uma boa aproximação da nossa derivada. Com tolerância bem pequena, essa aproximação vai ser muito boa. Para tolerância menor, ainda vai ser uma boa aproximação, não tão próxima, assim, em todas as casas decimais, mas suficiente, porque se minha tolerância é de 0,1 e o erro está só aqui na terceira casa decimal, então está uma boa aproximação. Então, qual é a vantagem da gente fazer essa derivada por aproximação? Porque com essa fórmula da definição, você não precisa ficar alterando, né, a fórmula da derivada. Então, por exemplo, se você tivesse aqui uma outra função, x à terceira menos x ao quadrado mais 2. Quando eu fizesse essa minha nova função, percebam que a derivada aqui não está alterando. Eu teria que alterar a fórmula da derivada dela. Então, a derivada de x à terceira, 3 vezes o x ao quadrado. Menos a derivada do x ao quadrado, 2 vezes o x. E a derivada da constante, que vem depois, é a própria derivada é zero, né? Aí a derivada daria 8. Para aparecer esse 8, eu tive que fazer a regra de derivação e colocar a fórmula aqui. Se eu pegar essa f que eu troquei, copiar ela e colar na f de x mais h, percebam que a derivada por aproximação, ó, já vai ser encontrada. E eu nem tive que botar uma fórmula nova na derivada por aproximação. Eu só copiei a fórmula do f de x e botei no f de x mais h. Então, essa derivada por aproximação evita de eu precisar ficar alterando a fórmula da derivada. Ah, professor, mas vai precisar ficar copiando a f de x na f do x mais h. Mas esse processo a gente também pode melhorar. A gente pode criar macro para que a planilha faça esse processo da cópia. Então, a gente vai precisar alterar uma única vez a fórmula da função e aí ele já vai fazer direto a derivada por aproximação, sem eu precisar inserir novas fórmulas aqui na derivada. Então, nós vamos retirar essa derivada que a gente criou. Pode retirar só a primeira mesmo, deletar só a primeira. E aí agora a gente vai botar a fórmula da derivada aproximada. O f do x mais h menos a f de x sobre h. Lembre-se que como eu tenho uma fração com uma subtração em cima, eu tenho que colocar entre parênteses. Então, agora vocês vão colocar aí o parênteses, a f do x mais h da mesma linha, menos a f do x, na mesma linha, fecho parênteses, dividido pelo valor do h. Lembrando que o h é fixo, aperto o botão F4 ou coloco os dois cifrões aí. Quando você faz isso, você volta na fórmula, dá um clique duplo na célula e ele faz o restante. Professor, deu erro aqui de divisão por zero. Claro, eu não copiei a fórmula da função para toda a coluna. Eu tenho que dar o clique duplo para copiar para toda a coluna. Depois eu tenho que copiar essa coluna para f de x mais h. E aí agora sim ele vai estar fazendo todas as minhas derivadas por aproximação. E aí eu não preciso mais me preocupar com a fórmula da derivada. Quando eu trocar f de x em toda a coluna e depois copiar para o f de x mais h, ele vai automaticamente fazer essa derivação. Ok? Agora, para finalizar, a gente vai fazer a nossa macro. Né? A gente vai criar uma macro para esse processo da cópia da f ele ser mais rápido. Para isso, a gente cria aqui a variável, assim como nos métodos intervalares, e a gente vai criar a função. Lembrando que nos métodos intervalares a gente já fez essa macro, só que ela troca 3 colunas, a FA, a FB e a FX. No método de Newton-Raphson vão ser só 2 colunas e que não estão necessariamente nas mesmas posições aqui da FA, FB e FX. Por isso a gente precisa criar uma nova macro. Então a gente vai pegar a nossa variável e a nossa função para ser a base aí de onde a gente vai ficar colocando as nossas funções e depois a gente vai criar o botão para ele replicar isso nas outras. Vou pegar aqui uma formatação rápida só para ficar aqui destacado.
um azul mais claro aqui. Então, meu X. Lembrando que esse X aqui vai ser só para a gente saber onde vai pegar, né, a nossa fórmula da função. E aí aqui a gente vai colocar a nossa função. Vou botar uma fórmula bem simples, cosseno de x ao quadrado mais 2, x ao quadrado mais 2, menos 1. Uma fórmula bem simples aí de fazer a minha função. Vou pintar essa célula da função de alguma cor diferente para destacar mesmo. E depois a gente altera isso, né, para testar se a macro foi gravada corretamente, certo? Então vamos lá. Para gravar a macro, você vai deixar aí selecionada qualquer célula em branco no início. Você vai em ferramentas, macros, gravar macro. Se não tiver, aqui ativa a gravação de macro, como a gente já explicou antes. Você tem que ir lá em opções, avançado, e marcar aqui ó, a caixinha de ativar a gravação de macros. Além disso, você vai ter que vir aqui em segurança e mudar a segurança de macros para média, porque provavelmente ela vem como alta, né, como padrão, e aí você não vai conseguir abrir suas macros. Aqui você consegue, na configuração média, abrir suas macros. Tá? Dá OK e volta lá em ferramentas, macros, gravar macro. Com a célula em branco aqui selecionada, você vai clicar uma vez na fórmula da função, vai copiar essa fórmula, a célula, né, no texto. Você vai vir aqui na f de x, na primeira que você vai calcular, clica uma vez e cola a fórmula da nova função. Percebam que essa célula onde eu colei, ela ficou verde. Daí a gente vai clicar nela novamente e vai selecionar toda a coluna. Para selecionar toda a coluna, nós vamos... Deixa eu só pegar aqui o teclado virtual para todo mundo visualizar o que vai ser feito. Deixa o teclado abrir, só um segundo. Nós vamos clicar uma vez na célula aqui que nós colamos, vamos segurar o Ctrl e o Shift no teclado e apertar a setinha aqui para baixo para ele selecionar toda a coluna. Quando ele selecionar toda a coluna, você cola a fórmula da função, vai ficar tudo aí pintado de verde, que nem na outra, e daí você vai copiar essa coluna toda. Para voltar lá para cima, você pode vir aqui na barra lateral ou simplesmente apertar aí a setinha. Só um segundo. Vou pegar aqui o teclado e apertei na... Então a gente vai pegar só aí a para cima do teclado, tá? O teclado está indo abrir agora. Então você vai simplesmente apertar aí na setinha para cima no seu teclado, que ele vai voltar lá para o início da função. Depois que você copiou toda a coluna, você vai vir aqui na f de x mais h, na primeira, e vai colar tudo. Ctrl V, cola tudo. Percebam que pintou toda a coluna da f de x de verde, toda a coluna da f de x mais h de verde. Porque eu tinha pintado inicialmente e fiz a gravação. Também lembrem que a gente não pode dar o clique duplo aqui para copiar para toda a coluna, porque aí corre o risco da planilha jogar isso até o final da sua planilha, que tem mais de 1 milhão de linhas. Isso vai dar um processamento muito grande para o seu computador. Depois que você colar a fórmula aqui na f do x mais h, você pode clicar em qualquer célula aqui em cima para a gravação e salva no seu arquivo. Se você já tiver criado da intervalar, né, da absceção e cordas, quando você abrir aí a sua pasta standard, cuidado para não salvar por cima dessa que você criou. Então você pode criar aqui um novo módulo. Nesse novo módulo você vai botar o nome, eu vou colocar RFMNR, lembrando que tem que ser tudo junto, sem caracteres especiais. Daí você dá o OK, ele vai aparecer aqui, e você salva a sua macro. Feito isso, você vai lá em inserir, formas,
pega uma forma simples aí de um retângulo arredondado, por exemplo, ou um retângulo, qualquer forma que você quiser, desenha ele aqui embaixo da sua variável função. Se quiser nomear, você pode escrever dentro da forma, trocar função. Pode dar uma formatada se quiser. Isso aí não é extremamente importante, mas só para ficar no mesmo padrão do que eu fiz nas outras, vou botar aqui uma formatação rápida. Vou pintar esse botão de preto para destacar bem ele. Pronto, e aí a gente criou a nossa forma. Para essa forma virar um botão, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dela. Aqui no final você vai ter a opção de atribuir macro. E aí quando você entrar nessa opção de atribuir macro, ele vai abrir a janela onde você salvou a sua macro. Ele vai dar uma informação aí das macros do LibreOffice. E aí você vai, dentro do seu arquivo, procurar a macro que você salvou. Então você vai na sua pasta standard, está lá, rfmnr. Lembrem-se de atribuir, antes de clicar no OK, tá? Para ele atribuir a macro a sua forma e isso virar um botão. E aí quando você clicar aqui fora dessa forma selecionada, você vai ver que vai aparecer como se fosse um botão aqui. Para testar se você fez certo, pinta aí a célula de outra cor, clica no botão. Se todas as Fs ficarem da mesma cor aí, então você fez corretamente. Isso significa que a partir de agora você pode trocar a fórmula da sua função sem precisar ficar copiando e colando. Né? E percebam que a derivada já vai ser automaticamente calculada e a sua solução já vai ser dada. Né? Então, a gente está fazendo a derivada por aproximação e a automatização da troca da função. Se eu quiser botar outra função para testar, vou voltar aqui, x elevado à quinta, o x é a célula do lado, elevado à quinta, menos 85. Vou clicar no meu botão, ele trocou todas as Fs, mudou a cor aqui, ó. E aí já está aqui a minha solução. Para um novo x que você queira, vai continuar aparecendo solução. Para uma nova tolerância que você queira, vai continuar aparecendo solução. E aí, quanto menor for a tolerância, melhor vai ser essa sua solução, certo? Pronto, então é isso. A planilha do MNR é um método de rápida aproximação, né, de rápida convergência, que você pode utilizar desde que você tome cuidado, né, com os cálculos aí, porque na derivada você tem que tomar o cuidado dela não zerar, né, porque como ela vai na divisão, essa derivada não pode dar zero, ok? Então, essa é a nossa planilha do método de Newton-Raphson. Você pode até usar para comparar com as outras. Na abscissão, por exemplo, se eu botasse a mesma função, x elevado à terceira menos 85. Clico aqui no meu botão para ele trocar todas as Fs. Esse intervalo que eu coloquei ainda não serve, talvez o 2, 3. Deixa eu só ver se foi essa que eu botei mesmo. Ah, não, foi x à quinta menos 85. Só para comparar lá com a outra. Então, x elevado à quinta menos 85, apertou no botão. Aqui, para uma tolerância, eu vou botar de 0,01, vai dar 2,4335 na sexta etapa. No método das cordas, vou copiar aqui para ele levar a mesma função. Então, com a mesma função, troca aí, intervalo 2, 3 e a tolerância 0,01 também. 2,43017 já foi na quarta etapa. Bem mais rápido que a da abscissão, né, que foi na sexta. Para o MNR, que a gente já fez, vou só botar aqui o 0,01 e o 2, novamente. Ele está conseguindo a solução também na quarta etapa. Professor, então, das cordas e o MNR foram iguais? Não necessariamente, tá? Se a gente perceber o erro das cordas e do MNR, a gente vai ver que a do MNR está bem pequena, 0,001. Nas cordas ainda estaria em 0,006, que é um pouco maior. E se a gente usasse uma tolerância ainda menor, vou botar aqui uma tolerância bem pequena,
Vou copiar e colar nas outras. A gente vai notar que, nesse caso, o método de Newton-Raphson vai ser bem mais rápido do que os demais, né? Deixa eu copiar aqui novamente. E aí o meu método de Newton-Raphson, com essa tolerância bem pequena, ele está satisfazendo na sexta etapa. As cordas iriam satisfazer na etapa 18. E o da abscessão, então, ia demorar um pouco mais, né, para satisfazer. Aqui ele iria satisfazer só na etapa 26. Então, o método de Newton-Raphson é um método que converge naturalmente mais rápido. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido a planilha, a ideia do método. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem rever o vídeo, pausar, fazer com calma de vocês e aí depois ficar utilizando essa planilha para fazer o cálculo de raízes de função ou para fazer também o cálculo para encontrar valores específicos de função adaptando para a ideia do zero da equação, ok? Então, espero que vocês consigam aí fazer a de vocês e qualquer dúvida é só assistir o vídeo novamente. Valeu e até a próxima.